A perseguição do Estado a indivíduos mostra o quanto a justiça estatal é impossível, mas há boas notícias. Esse é o Visão Libertário, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Julian Assange acabou de ter uma decisão desfavorável na justiça britânica que, após haver negado a extradição dele para os Estados Unidos num primeiro momento, acabou reformando essa decisão, permitindo sua extradição. Ele ainda tem recursos possíveis, mas a situação não é boa. Assange, que está com 50 anos de idade, teve um mini acidente vascular que, embora não tenha deixado nenhum problema mais sério, pode ser indicação de problemas de saúde mais prementes. O processo contra ele é um absurdo e uma violência do Estado contra o indivíduo, e as consequências desse ato, as consequências da sua extradição, podem ser muito piores do que meramente a vida dele. Para entender a complexidade e o nível de dano que isso pode causar, precisamos entender essa história desde o início. Julian Assange é um jornalista australiano que lá no início dos anos 2000 teve uma ideia brilhante: criar um mecanismo para que integrantes de governos e de grandes empresas que soubessem de segredos inconvenientes ou informações comprometedoras sobre suas organizações poderiam divulgar tais dados de forma anônima, usando a segurança da tecnologia. Você sabe, governos e grandes corporações fazem coisas erradas o tempo todo. Mentem, escondem dados, falsificam pesquisas, tudo que você pode imaginar de mais podre. Tudo pelo interesse dos altos escalões do governo e das grandes corporações. Muitos funcionários dessas corporações ficam sabendo dessas barbaridades. Infelizmente, precisam do seu emprego ou temem retaliações e, por isso, mesmo tendo provas de absurdos perpetrados por governos criminosos, se calam. Se você tivesse um lugar onde divulgar essas informações sem o risco de ser identificado, de perder seu emprego, isso abre a possibilidade para uma infinidade de pessoas no governo agir contra a tirania deste. Informantes e fontes secretas sempre existiram no jornalismo. Sempre houveram pessoas que denunciaram os absurdos de suas organizações. Porém, sempre foi um processo difícil, porque requer confiança de ambas as partes. Como saber se o repórter em questão será cuidadoso o suficiente para proteger a sua identidade? Como saber se o governo ou a empresa não vão conseguir convencer o repórter a entregar sua fonte? Um site com base em controles tecnológicos permitiria esse tipo de coisa de forma muito mais automatizada, com muito mais garantia para todas as partes. E a ideia de Julian Assange foi implementada na forma do site Wikileaks, que permite a qualquer um entrar na rede Tor, na Deep Web, e, protegido pelo anonimato, enviar denúncias, documentos, informações que depois ficavam disponíveis em um site na Surface Web para quem quiser consultar. O site wikileaks.org continua funcionando, diga-se de passagem, tanto o portal na Deep Web quanto o site de informações na Surface Web. Mas o governo americano não gostou de alguns documentos que foram vazados dessa forma. Em 2010, um analista de inteligência das Forças Armadas Americanas, Chelsea Manning, tinha acesso a muitas informações privilegiadas e usou o site para publicar uma grande quantidade de documentos sobre as guerras do Afeganistão e do Iraque. Essas informações foram bombásticas e geraram manchete ao longo dos anos de 2010 e 2011, principalmente porque expunham cenas da guerra e diálogos entre comandantes e combatentes. Algumas cenas são realmente chocantes. Um exemplo dos muitos disponíveis desde o vazamento: um grupo de civis caminha em uma rua do Iraque, inclusive correspondente de jornais e um associado da Reuters. O piloto do helicóptero pede autorização para atirar, esclarecendo que não sabe se as pessoas são civis ou militares. A autorização é dada. Todos morrem. O correspondente da Reuters é visto agonizando por alguns segundos depois disso.
Uma van que tinha combatentes iraquianos, mas também civis, é alvo de tiros de helicóptero tão fortes que deslocam a van vários metros. Os soldados e combatentes depois fazem piadinhas após o ataque. Não há nenhuma novidade de fato aí. Todo mundo sabe que guerra é algo violento, sangrento, sujo e que, infelizmente, acontecem muitos atos de puro sadismo nesses ataques. Mas não é uma coisa que pegue bem para um exército que estava supostamente levando democracia, liberando um país da ditadura. Ok, o Iraque era mesmo uma ditadura terrível, Saddam Hussein era sim um ditador cruel e sanguinário, mas a questão fundamental persiste: os fins não justificam os meios. Tanto a população iraquiana quanto a americana foram enganadas a entrar em uma guerra que durou anos, consumiu inúmeros recursos sem um propósito justificável. O fato é que o site Wikileaks funcionou exatamente como esperado. Infelizmente, Chelsea Manning, além de compartilhar os dados com o site, também os compartilhou com um conhecido via outros meios. E daí ela foi pega pelo governo americano através desse outro conhecido. Foi condenada por 22 crimes cuja pena total poderia chegar até a pena de morte. Acabou condenada a 35 anos de cadeia e baixa desonrosa do exército. Através de acordos, acabou cumprindo 9 anos de cadeia e foi liberada em 2017. Chegou a ser presa novamente em 2019 por se recusar a testemunhar contra Julian Assange em um outro tribunal. E aqui encontramos o maior absurdo de todos. Assange fez um favor à humanidade criando um mecanismo pelo qual as pessoas poderiam expor informações de máfias, organizações criminosas, corporações maldosas e governos criminosos. Ao expor informações, isso melhoraria a vida da sociedade como um todo. Informações que eram mantidas secretas não pelo fato de serem realmente prejudiciais a alguma pessoa individual, apenas deixavam o governo com uma imagem ruim. Nenhum nome de agente secreto ou plano estratégico foi liberado de fato, apenas informações que deixaram claro que o governo americano mentiu para os americanos, bem como para a população do Afeganistão e do Iraque. E lembre-se, Assange sequer vazou os documentos, ele não tinha acesso privilegiado a eles. Ele forneceu apenas a ferramenta que foi usada por quem queria vazar esses documentos. No entanto, os Estados Unidos têm perseguido ele desde então. Ele estava na Suécia quando o escândalo estourou e tudo indica o governo sueco forjou uma acusação de estupro contra ele para prendê-lo e assim poder extraditá-lo para os Estados Unidos para ser julgado. Julian Assange conseguiu fugir para Londres e se refugiou na Embaixada do Equador, onde ficou por muitos anos. Mas finalmente, em 2019, o governo do Equador, em conjunto com o governo inglês, ambos, certamente por pressão do governo americano, expulsaram ele da embaixada e agora ele está preso na Inglaterra desde então. Mesmo preso, ele tenta evitar a extradição para os Estados Unidos. Por quê? Bem, primeiro, porque os crimes que é acusado podem resultar até em pena de morte, embora isso seja pouco provável. O maior problema é a tortura. Os americanos querem calar as vozes daqueles funcionários que se voltaram contra ele. E não foi só Chelsea Manning. O governo americano quer identificar as outras pessoas que se envolveram nisso e mais, tentar dar um recado para que esse tipo de coisa não volte a acontecer. Eles querem pressioná-lo principalmente para obter informações sobre outros vazamentos que aconteceram também e que não tiveram tanta repercussão, mas preocupam o governo americano. Um aspecto que se pode notar claramente nesse caso é como a justiça estatal não é justiça de fato, é meramente um instrumento de perseguição política contra pessoas que, por qualquer motivo, são inconvenientes ao Estado. A justiça estatal, por ser coercitiva, por ter o direito de usar violência, jamais seria considerada uma justiça de fato, uma vez que se acha capaz de julgar fatos envolvendo o próprio governo. Você não pode, numa causa, uma pessoa que faz parte de uma das partes, a justiça faz parte do governo, poder julgar um caso. Não há isenção aí. Por mais que existam garantias para o juiz poder decidir livremente, o fato é que o juiz estatal é um empregado do Estado. Sempre haverá um peso em decidir contra a mão que o alimenta. Justiça só existe quando é independente das partes.
então ela precisa ser feita por árbitros privados escolhidos voluntariamente pelas partes. Existem um monte de prédios por aí com nomes como Justiça do Estado XYZ, mas isso não é justiça de verdade, é apenas um mecanismo estatal de opressão. Se Assange for extraditado, o Wikileaks vai continuar existindo, mas o recado está dado a pessoas do governo que pensam em vazar verdades inconvenientes para o governo. Nós vamos caçar você. Não importa quantas camadas de criptografia você use. Uma tragédia de fato que mostra algumas verdades claras. Governos, de fato, não se importam com a segurança dos indivíduos, muito menos com justiça. Importam apenas com a segurança deles mesmos, dos próprios componentes do governo, em impor suas pautas e ter os seus projetos mantidos secretos. Governos cooperam entre si, independente do que dizem as leis. Suécia, Inglaterra, Equador, nenhum deles precisou de muita coisa além do interesse para ignorar leis locais e ajudar o governo dos Estados Unidos a calar a dissidência. Mas existe um outro recado nessa história toda que não é tão ruim. O site continua no ar. Pessoas nos governos continuam denunciando e vazando dados através deles. E isso explica algo importante. O governo sempre se valeu do fato de que ele é mais duradouro do que o indivíduo para oprimir este. Mas a tecnologia torna as ideias da liberdade ainda mais duradouras. Ross Ulbricht, que criou um site libertário na Deep Web, foi perseguido e preso pelo governo e está também lutando por sua liberdade. Mas hoje existem dúzias de mercados na Deep Web inspirados no Silk Road. A violência estatal pode até atingir os indivíduos, pode até ser que Julian Assange saia mal dessa história, mas jamais vai conseguir destruir ideias. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por JJ Liber, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!